Olá, eu sou o professor Filemon Félix Moraes, professor de língua portuguesa. Nós vamos tratar agora de um dos assuntos mais importantes dentro do conteúdo de língua portuguesa, que é predicação verbal. Predicação verbal é a base da análise sintática. E a análise sintática é a espinha dorsal da língua portuguesa. Todas as línguas têm uma estruturação sintática bem abrangente e a língua portuguesa não poderia ser diferente. Então nós vamos tratar de predicação verbal. Em que consiste a predicação verbal? Predicação verbal diz respeito à maneira como o verbo forma o predicado. Então vamos ver. O que é exatamente predicação verbal? Predicação verbal diz respeito à maneira como o verbo forma o predicado. O verbo forma o predicado basicamente de três maneiras. Daí nós temos três tipos de verbos quanto à predicação. Então, a maneira como o verbo forma o predicado, nós chamamos de predicação verbal. Então, quanto à predicação, existem três tipos de verbos. Há verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Antes, porém, é preciso que nós separemos os verbos em dois grandes grupos. Existem verbos significativos e verbos não significativos. Que são verbos significativos? Significativos são aqueles verbos, como o próprio nome já indica, que carregam um sentido, que têm um conteúdo significativo. Em síntese, são verbos que exprimem ação. Então, são considerados verbos significativos aqueles que exprimem ação. Ao passo que os verbos não significativos são aqueles que não exprimem ação, exprimem estado, mudança de estado ou continuação de estado, ou seja, os verbos de ligação. Então, os verbos significativos, aqueles verbos que exprimem ação, podem ser verbos intransitivos e transitivos. Então, atentem nisto. Quer intransitivos, quer transitivos, são verbos significativos, são verbos de ação, verbos que carregam um sentido. Porque os verbos não significativos são apenas os verbos de ligação. Então, é importante que nós saibamos isso, que são verbos significativos, aqueles verbos que exprimem ação, subdividem-se em intransitivos e transitivos, ao passo que os verbos não significativos são os verbos que não exprimem ação, ou seja, são os verbos de ligação, aqueles verbos que exprimem estado, mudança ou continuação de estado, os verbos de ligação. É fundamental que nós tenhamos em mente que os verbos significativos são intransitivos e transitivos. Você que vai fazer uma prova de concurso público ou vestibular, tem que ter em mente isso, que há pouco tempo ocorreu numa prova de concurso público uma questão que dizia o seguinte: marque a opção em que haja um verbo não significativo. Naturalmente, você devia apontar nessa opção o verbo de ligação, haja vista que tanto os intransitivos quanto os transitivos são verbos significativos. Mas que são verbos intransitivos? Intransitivos são verbos que exprimem ação, mas essa ação não transita, não passa para complemento verbal. Ou seja, são verbos que exprimem ação, mas a ação do verbo fica no âmbito do próprio verbo, não transita para um complemento verbal. Enquanto os verbos transitivos são aqueles cuja ação transita, passa para um complemento verbal. Então, como nós podemos definir os verbos intransitivos? Verbos intransitivos são verbos que exprimem ação e não pedem complemento verbal. O que se considera como complemento verbal? Na língua portuguesa, são considerados complementos verbais apenas os objetos, objeto direto e objeto indireto. E os verbos intransitivos não pedem o complemento verbal, não vêm acompanhados de objeto para fazer sentido. Enquanto que os verbos transitivos são exatamente aqueles que reclamam um complemento verbal, aqueles que exigem um complemento verbal, ou seja, aqueles verbos que pedem um complemento verbal, que exigem um objeto para fazer sentido. É por isso que os verbos transitivos se subdividem em três grupos. Há verbos transitivos apenas diretos, apenas indiretos ou diretos e indiretos. Então, observe, verbos intransitivos exprimem ação, não pedem complemento verbal. Os verbos transitivos também exprimem ação,
mas ao contrário, exigem complemento verbal. O que se considera como complemento verbal? Não se esqueça, objeto direto e objeto indireto. Esses são os complementos verbais. Em razão disso, os verbos transitivos se subdividem em 3 grupos. Há transitivos, conforme nós vimos ainda há pouco, apenas diretos, apenas indiretos ou diretos e indiretos. Que são verbos transitivos diretos? Verbos transitivos diretos são aqueles que pedem por complemento um termo denominado objeto direto, cuja característica é ligar-se ao verbo diretamente, ou seja, sem intermédio de preposição. Então, transitivos diretos pedem por complemento objeto direto, que caracteriza o objeto direto. A ligação verbo-objeto é feita diretamente, ou seja, sem o intermédio de preposição. Há uma ligação direta entre o verbo e o complemento. Vamos ver um exemplo aqui de verbo transitivo direto. Se eu disser assim, trabalho honesto produz riqueza honrada. Uma frase de Marquês de Maricá, vamos até colocar entre aspas aqui, porque é uma citação de Marquês de Maricá. Ele diz: trabalho honesto produz riqueza honrada. Observem que neste caso aqui, o sujeito da oração é trabalho honesto, o sujeito desta oração, trabalho honesto. O verbo produzir é um verbo cuja ação pede um complemento, reclama um complemento. Como você sabe que pede complemento? Veja, se você parar por aqui, você verifica que a frase fica incompleta. Se eu disser, por exemplo, trabalho honesto produz. Produz o quê? A ação de produzir reclama um complemento para fazer sentido. Logo, o verbo produzir é transitivo. E observe que entre o verbo e o complemento não há preposição. Quais são as preposições que introduzem, no caso, o objeto direto? Quais são essas preposições? Na língua portuguesa, existem 18 preposições essenciais, sendo que dessas 18, em geral, apenas 1/3 introduz objeto direto. São elas as preposições a, contra, com, sobre, de, com. Então, são essas as preposições que introduzem objeto direto. O objeto indireto, naturalmente. O verbo transitivo direto pede um complemento e a ligação entre o verbo e o complemento é feita sem a presença de preposição. Verbo transitivo direto, neste caso, riqueza honrada, objeto direto. Agora, quando o verbo pede um complemento e a ele vem ligado mediante uma preposição, aí o verbo passa a ser transitivo indireto, porque a ligação verbo-complemento é feita indiretamente, ou seja, por intermédio de preposição. Vamos recapitular as preposições que introduzem o objeto direto: a, com, de, em, para, por. Mas, eventualmente, 2 outras preposições ocorrem, que são as preposições contra e sobre. Então, 6 preposições, 1/3 de todas as preposições essenciais, costumam introduzir o objeto indireto. Eventualmente, rarissimamente, 2 outras preposições podem introduzir o objeto indireto, que são as preposições contra e sobre. Então, observe, neste caso aqui, a ligação verbo-complemento foi feita diretamente, sem a presença de preposição. Mas quando o verbo pede um complemento e aí ele vem ligado por intermédio de preposição, passa a ser um verbo transitivo indireto. Por exemplo, se nós dissermos assim: discordo de sua tática. Observe que na frase discordo de sua tática, o verbo discordar pede um complemento, mas entre o verbo e o complemento agora existe uma ponte, existe uma preposição intermediando a ligação verbo-complemento. Observem que neste contexto o sujeito de discordo é implícito, eu, oculto, né? Eu. O verbo discordar pede igualmente um complemento, mas agora, entre o verbo e o complemento, há uma ponte, há uma preposição. Quem discorda, discorda de alguma coisa. De sua tática, objeto indireto. O verbo é transitivo, haja vista que reclama um complemento. É indireto porque entre o verbo e o complemento há uma preposição. Recapitulando apenas, as preposições que introduzem objeto indireto são a, com, de, em, para, por. Eventualmente, as preposições contra e sobre. Veja que neste caso,
Quem discorda, discorda de. Se fosse o verbo concordar, quem concorda, concorda com. Então eu diria, concordo com sua tática. Vejam que a ligação verbo-complemento é feita mediante preposição. E no caso dos verbos transitivos diretos e indiretos? Diretos e indiretos são aqueles verbos que reclamam concomitantemente os dois complementos verbais, que pedem os dois complementos verbais. Os dois complementos verbais simultaneamente. Nesse caso, o verbo passa a ser transitivo, direto e indireto. Exemplifiquemos. Se dissermos assim, o professor entregou o livro ao aluno. Observe que neste contexto, o professor entregou o livro ao aluno, o verbo entregar reclama dois complementos verbais. Em razão disso, é um verbo transitivo, direto e indireto. Contextualmente aqui, o sujeito é o professor, o verbo pede os dois complementos, em razão disso é transitivo, direto e indireto. Transitivo por quê? Porque pede complemento verbal. Direto e indireto por quê? Porque se faz acompanhado dos dois complementos. Entregou o quê? O livro. O livro é objeto direto. Entregou a quem? Ao aluno. Ao aluno, objeto indireto. Como se sabe qual dos dois é objeto indireto? O objeto indireto, conforme nós vimos ainda há pouco, é aquele que vem precedido de preposição. Atentem no fato de que ao aluno é a combinação da preposição a com artigo o, por isso objeto indireto. Então, os verbos transitivos são aqueles cuja ação transita, passa para um complemento verbal. E os verbos intransitivos? Nós vimos que os verbos intransitivos são aqueles que exprimem ação também. Mas ao contrário dos verbos transitivos, os intransitivos não pedem complemento verbal. A ação do verbo intransitivo fica no âmbito do próprio verbo, não passa para um complemento verbal. Vamos ver? Por exemplo, se nós dissermos assim, o bebê chorava. Quando eu digo o bebê chorava, observe que o sujeito desta oração é o bebê e a ação do verbo chorar é uma ação que não passa para um complemento, é uma ação intransitiva. Portanto, o verbo chorar é um verbo intransitivo. Quem chora, chora. Vejam que a ação de chorar é uma ação que fica no âmbito do próprio verbo, não passa para um complemento verbal. Mas e se eu acrescentar uma informação aqui? Será que uma informação que eu acrescente ao verbo chorar é suficiente para lhe tirar o caráter intransitivo? Vamos ver. Quando eu digo assim, o bebê chorava muito, observe que neste caso, a palavra muito não completa o sentido do verbo, apenas exprime uma circunstância de intensidade. Portanto, o verbo continua sendo intransitivo, porém se faz acompanhar de um adjunto adverbial de intensidade. Esta palavra, muito, apenas intensifica o sentido do verbo chorar, mas não tira o caráter intransitivo do verbo. O verbo continua sendo intransitivo. Da mesma forma, se eu disser assim, a criança dormiu. Vejam que a ação de dormir é uma ação intransitiva, não pede complemento. Quem dorme, dorme. Agora, é fundamental que nós tenhamos em mente que predicação verbal é contexto. De acordo com o contexto, o verbo pode mudar de predicação verbal. Então, eu não posso afirmar nunca que o verbo chorar seja sempre intransitivo. Vai depender do contexto. Mas, em geral, a ação de chorar é uma ação intransitiva. Agora, pode essa ação tornar-se uma ação transitiva? Pode, desde que nós acrescentemos um complemento. Por exemplo, não é muito comum, mas eu poderia dizer assim, o bebê chorava um choro convulsivo. Neste caso aqui, o bebê chorava um choro convulsivo, eu acrescento um complemento para o verbo. Então, o verbo, que era originalmente um verbo intransitivo, passou a receber um complemento, tornou-se verbo transitivo. Um choro convulsivo passa a ser um objeto direto. Mas vejam que é um complemento meio forçado para o verbo. É por isso que neste caso nós chamamos de objeto direto interno. Objeto direto interno por quê?
Porque observe que o núcleo deste objeto direto, choro, deriva do mesmo verbo, pertence ao mesmo radical, uma palavra cognata do verbo. Em razão disso, nós temos o objeto direto interno. Observe que é uma construção meio forçada, você usa uma construção que gramaticalmente é aceita, mas é uma construção meio forçada. Então, nós convertemos um verbo que era tipicamente intransitivo num verbo transitivo. Mas é fácil perceber que, neste caso, o verbo é transitivo. Faz-se acompanhar de um objeto direto, por isso o verbo é transitivo direto. Então, até agora, nós vimos os verbos transitivos, diretos, indiretos, diretos e indiretos, e os verbos intransitivos. Qual a diferença entre os verbos intransitivos e transitivos? Intransitivos não pedem complemento verbal. Transitivos reclamam um complemento verbal. Os transitivos podem ser diretos, indiretos ou diretos e indiretos. E os verbos de ligação? Nós não nos esqueçamos dos verbos de ligação. Em geral, nós ficamos com a ideia de que verbos de ligação são apenas ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Cuidado com isso. Predicação, consoante nós vimos ainda há pouco, é contexto. Em geral, os verbos ser, estar, permanecer, continuar, são verbos de ligação, mas não necessariamente. Outros verbos podem ser verbos de ligação, e esses verbos de que nós falamos ainda há pouco, né, ser, estar, permanecer, podem, em um determinado contexto, não ser verbo de ligação. O que caracteriza um verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele que não exprime ação, exprime estado transitório, estado permanente, estado aparente, mudança de estado ou continuação de estado. Então, é importante que nós tenhamos em mente que qualquer verbo da língua portuguesa pode ser verbo de ligação, desde que no contexto não venha exprimindo ação, venha exprimindo estado aparente, estado transitório, estado permanente, mudança de estado ou continuação de estado. Exemplifiquemos. Quando se diz, por exemplo, o menino caiu. Se eu disser o menino caiu, percebe-se claramente que o verbo cair, neste contexto, indica uma ação. O menino caiu. Cair é claramente uma ação. Portanto, o verbo cair, neste contexto, não pode ser considerado um verbo de ligação, haja vista que exprime claramente uma ação. É um verbo intransitivo. Porém, se eu disser assim, o menino caiu doente, observe que neste contexto o verbo cair deixa de exprimir ação e passa a exprimir uma mudança de estado. Quando se diz o menino caiu doente, observe-se que neste caso o verbo cair indica uma mudança de estado, ou seja, o menino não estava e passou a estar doente. Portanto, neste contexto o verbo cair passa a ser verbo de ligação. Ligação por quê? Porque simplesmente serve para ligar o sujeito, o menino, a uma característica, a um estado, a um atributo desse sujeito. Doente. Doente é o predicativo do sujeito. Sempre que houver um verbo de ligação, haverá necessariamente um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É exatamente o atributo, a característica, a qualidade, o estado ou mudança de estado do sujeito. Atentem no fato de que o menino caiu é uma ação, cair, né? Despencar. Agora, o menino caiu doente significa o menino tornou-se doente, ele não era e passou a estar doente. Logo, neste contexto, o verbo cair é verbo de ligação. Em razão disso, é que nós temos de ter muito cuidado para não querer classificar um verbo quando a predicação sem analisar o contexto em que está incerto esse verbo. E é exatamente isso que nós temos de observar. Por exemplo, em provas de concursos públicos ou vestibulares, é importante que você observe que, às vezes, num determinado contexto, o verbo tem uma predicação, no outro contexto já tem outra predicação. E as provas, as bancas examinadoras exploram exatamente essa possibilidade. Para nós fecharmos essa parte de predicação verbal, vamos ver um exemplo em que esses verbos podem mudar de predicação de acordo com o contexto. Para isso, eu vou lançar mão do trecho de uma canção de Adriana Calcanhoto chamada Metades. Nessa belíssima canção de Adriana Calcanhoto,
ela diz assim, há um trecho em que ela diz assim: eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Aí ela diz também: eu ando tão triste, eu ando pela sala. Observem que ela usa a polissemia do verbo andar, a capacidade que o verbo andar tem de assumir mais de um sentido, né? E diz: eu ando tão triste, eu ando pela sala. Atentem neste caso aqui. Devemos observar que neste período existem 4 orações. Há 4 orações. Como se contam as orações de um período? Pelos verbos. Aqui nós temos a forma verbal perco, a forma verbal acho, a forma verbal ando 2 vezes. No primeira oração deste período, sujeito eu, o verbo perder, um verbo transitivo, um verbo de ação, um verbo transitivo. Quem perde, perde algo, verbo transitivo direto, o chão, objeto direto. Transitivo por quê? Porque o verbo reclama um complemento. Direto porque a ligação verbo-complemento é feita sem presença de preposição. Naturalmente aqui o verbo está em sentido figurado, mas mesmo assim transitivo direto, o chão, objeto direto. Agora, eu não acho as palavras. Da mesma forma, o sujeito é eu, o verbo achar é igualmente transitivo, direto, transitivo porque requer um complemento, direto porque a ligação verbo-complemento é feita sem a presença de preposição. Acho o quê? As palavras objeto direto. A palavra não, neste contexto, é adjunta adverbial de negação, não interfere na predicação do verbo. Agora observe, eu ando tão triste, eu ando pela sala. Nesta primeira oração aqui, nesta terceira oração do período, eu ando tão triste, o sujeito é eu, andar está no sentido de estar. Observem que neste contexto o verbo andar não indica ação, indica estado, porque andar triste significa estar no estado de tristeza. Logo, o verbo andar é verbo de ligação. E sempre que há um verbo de ligação, haverá um estado, um predicativo para o sujeito. Então, eu ando tão triste implica dizer, eu estou num estado de tristeza. Portanto, neste contexto, o verbo é de ligação. Não indica ação, indica estado. Triste é o atributo do sujeito, é o estado do sujeito, é o predicativo do sujeito. Agora, na última oração, eu ando pela sala, o sujeito também é eu, e andar, sim, neste contexto, indica uma ação, porque andar pela sala significa caminhar pela sala. O sentido do verbo andar aqui é de caminhar, portanto, indica a ação, portanto, passa a ser um verbo intransitivo. E pela sala é adjunto adverbial de lugar. Ando por onde? Pela sala. Adjunto adverbial de lugar. Observe que a autora usa a polissemia, a capacidade que o verbo tem de assumir mais de um sentido, e nos dá um belo exemplo da diferença entre verbo de ligação e verbo intransitivo. Andar triste significa estar no estado de tristeza, verbo de ligação, triste é predicativo sujeito. Andar pela sala significa caminhar pela sala, verbo de ação, verbo intransitivo. Pela sala, adjunta adverbial de lugar. Mas tenhamos em mente exatamente isso, predicação e contexto. Portanto, sempre que você estiver diante de um verbo, analise o sentido desse verbo no contexto e procure verificar se nesse contexto é um verbo de ligação, um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou direto indireto. Até a próxima.